Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e agradecer a vocês também que têm assistido, têm feito seus comentários, dado seu like, seu dislike. Peço que passe para um amigo, para que esse canal possa crescer. E continuo o desafio. Eu tenho 860 amigos no Facebook. Estou desafiando. Cada amigo meu do Facebook tem que ser meu amigo no canal do YouTube. Tá? Esse desafio até agora o fruto foi de 4, né? 4 pessoas atenderam o meu pedido. Ainda tem muita gente que é meu amigo, se diz meu amigo, mas não está levando a sério o meu pedido. Continuo o pedido, desafio, né? Cada amigo meu do Facebook vai ser um amigo meu no YouTube. Bom, hoje eu vou falar de um assunto do direito do idoso, né? Eu acredito que é o último capítulo que assim que eu possa falar de maneira para vocês, porque os demais agora são assuntos secundários que não tem muita, não chama atenção que mereça assim um estudo mais aprofundado. Eu ainda vou pensar, eu acredito que eu estou quase afirmando que é o último que eu vou falar sobre o direito do idoso. Hoje eu vou falar um direito básico, que acho que é o direito mais polêmico que nós temos, que é o direito do transporte, né? Diz o artigo 39 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que diz o seguinte: aos maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade do transporte coletivo públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Aqui, a gente vai ler também, né, então, há um confronto com a Constituição. A lei, né, a lei ordinária, que não devia ter feito isso, ela falou mais, né, do que a Constituição e de forma a prejudicar o idoso. Porque no artigo lá da Constituição diz o seguinte, né? Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Mas o Estatuto do Idoso, né? Que ele fez? Quando votaram a lei, os parlamentares, isso tenho certeza que foi com muito lobby, né, das empresas de transportes urbanos, que pressionaram para que os ônibus especiais, né, que geralmente cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, tem assim um ônibus especial com ar-condicionado, mais sofisticado, né, com melhor conforto. Aí a passagem é mais cara e eles também tiraram do idoso, eles não dá a gratuidade para o idoso. Então, o Estatuto do Idoso, nesse artigo, ele prejudicou o idoso, né? O idoso ele tem direito a andar gratuitamente em qualquer transporte urbano, mas a lei restringe. É evidente que isso é apenas. Eu estou falando, eu tenho que explicitar isso, né? Não quero que amanhã que o idoso do Rio e São Paulo vá, que caso veja esse meu vídeo, vá querer andar no frescão, como a gente conhece, de gratuidade. Não, porque infelizmente a lei do idoso ele só dá direito no transporte urbano comum, né? Os especiais não tem, né? Ele diz assim também, para ter acesso à gratuidade, né, basta que o idoso apresente a carteira de identidade ou qualquer documento de identificação, que geralmente que contenha foto e que tenha a data de nascimento. Isso é muito importante porque eu me lembro que na época, logo que essa lei entrou em vigor, as prefeituras tentaram cadastrar idoso, criando dificuldades, submetendo o idoso a filas quilométricas, a chuva, sol. As pessoas chegavam 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para a fila para se cadastrar, né? E não, a lei diz o seguinte: você tem que mostrar somente, basta que você mostre um documento de identidade com foto que prove a sua idade. Tem mais de 65 anos, você tem direito à gratuidade do serviço de transporte urbano, né? No sistema de transporte interestadual, ou seja, entre um estado e outro, né, o idoso são obrigados a ter 2 assentos, né? 2 assentos dedicados ao idoso e também uma questão de 50% de desconto na passagem. Mas isso é somente para o idoso que ganha até 2 salários mínimos, né? Se você ganha mais de 2 salários mínimos, esse direito você não precisa
de pedir que você não tem direito, né, a 50%. Você tem que provar que você ganha até 2 salários mínimos, né? Os documentos de identificação, né, que você vai provar que você tem direito a esse desconto de 50% quando os dois locais, né, já estiver sido preenchidos. Você prova, por exemplo, vou falar aqui os documentos válidos, né? Seria carteira de trabalho da Previdência Social, né, contra-cheque do pagamento, né? Você às vezes tem mais de 65 anos, mas não está aposentado, aí você tendo carteira com contra-cheque, você pode provar que você ganha menos de 2 salários mínimos, ou até 2 salários mínimos, né? Você tem os carnês de contribuição do INSS ou o próprio extrato de pagamento do INSS. Quando você recebe todo mês, você vai lá no site do INSS e imprime um comprovante né, e você faz prova no guichê, né, da companhia aérea. Uma coisa engraçada é porque, como as leis são municipais, né, eu recomendo que cada ouvinte, né, do meu vídeo procure como funciona esse tipo de legislação, porque cada município também pode ter uma regulamentação diferente, né, para aquisição de passagens, né? Porque o Estado, o Estatuto, ele garante essa gratuidade, esses 50%, entre estados, ele não fala entre municípios, né? Tem até um autor de um livro maravilhoso, que é o Marco Antônio Vilas Boas, ele escreveu um belíssimo livro sobre o Estatuto do Idoso comentado, e ele dá um exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, aqui na região de Caruaru, né? Uma pessoa está em Caruaru, mas ela quer ir para, sei lá, uma cidade no município quer ir para Toritama, né? Então, como não há essa gratuidade, esse direito entre municípios, você vai comprar uma passagem, ó, eu quero ir para Campina Grande. Quando chega em Toritama, você sai do ônibus e isso é uma forma que eu não concordo, eu até não aconselho, né? Porque a lei fala interestado, não fala intermunicípio. Mas como eu falei, cada município tem a sua regulamentação específica. Então, recomendo que antes de você tomar qualquer iniciativa, consulte a legislação do seu município como funciona. Né? Por exemplo, as pessoas que não têm ainda 65 anos, mas ele tem entre 60 e 65, alguns municípios dão a gratuidade. Eu confesso a você que nunca vi nenhum município que dá esse desconto. O único município que dá esse desconto que eu fui beneficiado foi Pocinhos, no estado da Paraíba. Quando eu fui comprar a passagem no guichê, o atendente perguntou quantos anos eu tinha, eu falei que estava com 62, 63, e a passagem custava R$ 7, ele só me cobrou 4,50, né? Então, isso, o único município que tem certeza que executa essa lei que eu conheço é o município de Pocinhos. Então, cada município aí, cada um que tem no seu município, né? Você tem esse direito. O município, a legislação local é que vai dizer, né, como proceder. Algumas regras, por exemplo, dizem que o idoso tem que ficar, né, comprar entre 6 horas, 12 horas para poder viajar. Isso é uma inconstitucionalidade aberrante, porque o idoso ele não precisa de 12 horas antes ou 6 horas antes se deslocar ao posto rodoviário e cobrar, né, de comprar a passagem, ou o ticket, ou o bilhete, né, como em alguns lugares se chama. Esses bilhetes devem estar à disposição do idoso no horário normal. Disponibilizou para as pessoas comuns, o idoso pode chegar lá e comprar. Não tem um horário específico. Embora que tenha uma resolução da Agência Nacional de Transporte que ela obriga, né, que as pessoas cheguem com 6 horas ou 12 horas de antecedência para comprar. É evidente que isso tem até uma decisão aqui, estou com uma decisão aqui
primeira região, né, do TRF da primeira região, que ele diz o seguinte, né, diz o seguinte a decisão, né, deve ser garantido ao idoso a possibilidade de adquirir os bilhetes de passagem com desconto assim que estejam disponíveis ao público em geral, ou seja, não tem que, isso é uma decisão da TRF1, não serve para todas as regiões, então recomendo que cada um, né, procure os seus direitos, né, nas suas respectivas, porque isso é uma decisão lá da primeira região, não serve para todos, né, para todo o Brasil. Pode ser que no município de Caruaru, no município de Recife, as companhias de transporte não aceitem isso, né, essa decisão, porque é uma decisão, ela não é para todo o Brasil, né. Então, o que acontece? Se você chega lá e diz, não, você só pode comprar se chegar 6 horas antes, isso é um absurdo. Já tem decisão judicial que condena isso e eu concordo. Tá dentro? O idoso ele tem que ser respeitado e não tem que colocar dificuldade para você ter o direito. Se você tem o direito, aplique-se o direito. Né? Não cabe às autoridades municipais, ou autoridades estaduais ou às empresas de ônibus, né, criar dificuldade para que o idoso tenha esse direito, o seu direito negado, né? Porque você obrigar que uma pessoa que vá, porque você vai viajar, por exemplo, estou em Pernambuco, vou viajar para Minas, tem que comprar a passagem 12 horas antes. Isso é um absurdo. Isso inviabiliza minha vida. Você tem que chegar lá na hora que você vai comprar e está disponível, você tem o direito de dar o desconto e acabou-se. Né? Agora, se lá 3 horas antes, eu recomendo que você não chegue em cima da hora, a viagem está marcada para as 11 horas, você chega às 10h40. Não, chegue 3 horas antes e para você poder garantir aqueles 2 lugares, né, que tem nos ônibus interestaduais, né, ou então ter o acesso ao desconto de 50%. Ok, gente? Eu espero ter contribuído com alguma informação de útil para vocês. Eu acho que é o último vídeo que eu faço sobre o direito do idoso. Vou arrumar outro, porque eu acho que eu já esgotei o assunto, né? Já foram vários vídeos que eu fiz e eu tenho certeza que foi útil, né? Inclusive para mim, eu aprendi muito, né? Lendo, pesquisando, né? Sobre um direito tão bom, tão importante que é o direito do idoso, né? Com relação a quando a gente vai envelhecendo, a nossa mente fracassa, os nossos olhos diminuem, a nossa capacidade de visão, nossa capacidade motora. Então é preciso que o idoso seja olhado de uma forma diferente, né? E nada melhor do que falar sobre o Estatuto do Idoso, né? Sobre os alojamentos, né? Os asilos, as casas que amparam as pessoas que não tem família ou não quer ficar dando trabalho, né? Quer ficar aos cuidados de pessoas especializadas, né? Que a gente precisa, né? De aprender, né? A lidar com o idoso, porque o idoso ele tem uma peculiaridade, né? Ele é quase uma criança, mas não é uma criança, né? Então o pessoal aí, como hoje tudo na nossa vida é interdisciplinar, ou seja, não existe só um advogado, não existe só um médico que só estuda medicina, não existe um advogado que só estude legislação. Né? Hoje em dia a gente precisa de estudar tudo, né? Sobre tudo. O advogado ele precisa de sociologia, ele precisa de estudar antropologia, precisa de estudar filosofia, precisa de estudar psicologia, psiquiatria, né? E assim cada profissão, né, tem as suas peculiaridades. Então, eu acho que eu fiz fiz com bastante amor, com bastante dedicação, e assim que eu achar que é necessário, eu volto a falar sobre esse assunto. Ok? Eu quero aqui mais uma vez agradecer a você que teve a paciência, né, de se dedicar a ouvir os meus vídeos e faço aquele velho desafio, né? Faça seus comentários e diga se foi importante. Acho que é interessante você comentar se foi importante, se você assistiu todos os meus vídeos ou se só assistiu esses, né? Os vídeos estão no YouTube, sempre como Direito do Idoso, né? E você pode ver toda a matéria que eu publiquei e espero ter contribuído de alguma maneira para vocês. Para mim foi muito útil, foi uma experiência muito válida. Aprendi muito sobre os meus direitos, né? Vou cobrá-los, principalmente a partir do dia 31 de janeiro do ano que vem, quando eu completo 65 anos. Aí eu vou ser um velho chato, né? Um idoso chato, porque eu tenho direito, vou cobrar
cobrar mesmo, tá? Acho que o nosso direito a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar das autoridades para que coloque isso em prática, né? As rampas de acessos nos locais, né? As calçadas sejam de forma ordenada para que a gente possa caminhar de forma tranquila. Ok, gente? Então, muito obrigado mais uma vez. Desculpa tomar o tempo de vocês, que eu me estendi demais, né? Mas eu acho que é importante a gente conversar, né? A gente tem que bater papo, já que aproveitar esse momento, né, que eu estou fazendo esse vídeo para conversar, porque hoje em dia está cada vez mais, né, mais difícil a gente parar e ouvir o outro. Eu gosto muito de ouvir, é óbvio, como eu gosto de ouvir, obviamente também gosto de falar, ok? Muito obrigado, até a próxima.